toxicodependência são contextos de consumo de substâncias ou do uso de drogas. O que é que isto implica? Implica nós valorizarmos estratégias de investigação científica que escapam às estratégias convencionais, ou seja, que se baseiam, porventura, menos num olhar supostamente objetivo, através de instrumentos psicométricos, de medidas ditas exatas, de vestígios biológicos, etc., de amostras recolhidas de forma controlada, para outro tipo de estratégias que valorizam mais, inclusivamente, o aceder a populações que de outra forma nós não teríamos acesso se seguíssemos apenas os critérios de amostragem convencionais. E a amostragem é um momento determinante da investigação para nós podermos dizer se ela é científica ou se é apenas uma aproximação grosseira a qualquer coisa. Essas estratégias são possíveis se nós privilegiarmos esse contacto, essa ligação com o terreno e com os atores sociais no seu contexto, com os indivíduos no seu contexto. Isto implicou, por exemplo, que para efeitos de um primeiro trabalho individual, eu tivesse privilegiado a observação naturalista num contexto específico, num contexto recreativo associado à população juvenil específico, que é o transe psicadélico, e tivesse construído esse primeiro trabalho a partir dessa estratégia. Atualmente continuam-me a interessar também os contextos dos usos de substâncias associados à população juvenil e interessa-me o ócio noturno e o lazer noturno por serem espaços da vida, do estilo de vida juvenil que no nosso país ainda não têm toda a atenção que deveriam, enquanto espaços significativos e relevantes do estilo de vida de um jovem. E ao qual, também é sabido, se associam consumos de substâncias e padrões de substâncias que normalmente não são perceptíveis, não conseguimos captar se só olharmos para a informação que é recolhida a partir do meio escolar ou a partir dos inquéritos à população geral. Na altura, aquele contexto era um contexto onde eram muito visíveis mudanças que, em termos de padrões de uso de substâncias, se começavam apenas a intuir a partir de outras fontes de informação sobre a evolução dos consumos. E então, aquilo que a partir daquela primeira abordagem foi possível perceber era que havia substâncias que claramente tinham perdido sentido ou estão a perder sentido para a população juvenil, como é o caso das substâncias que nós associamos ao problema da droga, a base de coca, a heroína e todas as formas de uso intravenoso. Por outro lado, que havia substâncias que tinham uma enorme presença na experiência de consumo daquele grupo em particular, que eu usei com esta intenção, como por exemplo a cannabis, que tinha uma presença que fugia para fora da festa e que se espalhava por todos os contextos de vida daquele grupo de jovens, que é um grupo muito difícil de, lá está, tomando o contexto mais como medida e não tanto um grupo-alvo de população. E depois que havia outras substâncias que não tinham praticamente presença alguma para fora do espaço da festa. E aqui estavam ligadas estou a referir-me particularmente ao ecstasy, ao MDMA em pó e também essas substâncias, vários tipos de alucinogénios. Outra questão que foi muito pregnante ali é de que os jovens têm um grau de informação altamente sofisticado sobre muitos
produtos que usam. Talvez, naturalmente não estou aqui a falar dos jovens em geral, estou a falar dos jovens deste grupo, desta cultura em particular, que por alguns estudos complementares que depois na altura fiz, nomeadamente alguma atenção à forma como a informação era partilhada na internet, etc., se notava um enorme refinamento do tipo de informação que existia. E que as escolhas naquele contexto em particular e naquele grupo em particular relativas à alteração de consciência eram escolhas por vezes feitas com uma enorme intencionalidade, em que explicações do género, o grupo de pares que influencia, ou as pessoas, consome-se tudo sem saber que se consome em grande quantidade, não pareciam aplicar-se ali, em que se escolhia o produto A ou B com a função A ou B. O êxtase numa determinada fase da festa para alimentar a atividade de dança, de maior animação, de maior êxtase. Os alucinogénios na fase de descida e a cannabis ao longo de todo o processo. Enfim, são apenas agora alguns dados que posso evocar e que julgo que possam ter mais interesse muito genérico.